noite. Boa noite. Bom ver a casa cheia, né? Sempre estamos com a casa cheia no aspecto espiritual. A gente não sabe, mas sempre se pressupõe isso, porque os trabalhadores do mundo invisível nunca iam trabalhar para poucos, eles sempre sabem aproveitar bem o recurso. Mas nós do mundo encarnado é que nem sempre sabemos aproveitar bem os recursos que estão à nossa disposição. Mas a gente vai aprendendo e vai aprendendo a bem viver e bem usar os momentos da gente. A gente gosta de achar que a gente é pobre, que não tem possibilidades, que a vida da gente não tem recurso. Quem manda no nosso tempo? Quem manda no nosso pensamento? Não é verdade? O mais desgraçado e o mais miserável dos homens será tão rico de tempo e tão dono do seu pensamento quanto o mais poderoso deles. E poderá também, da mesma forma, bem utilizar ou mal utilizar, desperdiçar esses recursos, fazer como na parábola dos talentos, ser aquele servo que enterrou seus talentos. Nós também podemos enterrar e utilizar mal o nosso tempo e o nosso pensamento, trazendo, sem dúvida, muito prejuízo para as nossas vidas. Enquanto a gente lamenta por não ter tanto dinheiro quanto a gente gostaria, por não ter tantos recursos, por não ter isso, não ter aquilo, a gente está jogando o nosso tempo fora, jogando o nosso pensamento fora. O que será que causa isso? Hoje eu vim contar para vocês uma historinha, a história do radinho orgulhoso. Vê se pode um negócio desse, um radinho orgulhoso. Pois é, mas conta-se que tinha um radinho de pilha, que era muito orgulhoso de si mesmo. Ele era muito orgulhoso, ele comentava com todas as pessoas, e para si mesmo especialmente, que ele era fantástico, que ele sabia cantar. Ele sabia cantar todo tipo de música. Não, só isso já é uma coisa fantástica. Mas ele sabia falar das notícias do mundo todo. Nossa, que coisa fantástica. Ele sabia fazer previsão do tempo. Ele sabia praticamente tudo. E eles tinham muito orgulho dele, porque ele era um ser maravilhoso. Só que esse ser, ele tinha algumas angústias também. Porque assim como ele cantava músicas maravilhosas, ele cantava músicas horríveis também. Músicas muito ruins. E assim como ele dava notícias boas, ele se angustiava, porque ele dava notícias muito ruins também, o radinho orgulhoso. E ele não entendia bem o que acontecia. A história desse radinho é uma história muito humana, né? Quem é esse radinho? Somos nós, que gostamos de ter muito orgulho das músicas que a gente compõe, das músicas, da arte que a gente faz. A gente gosta muito da ciência que a gente faz, da filosofia. Temos muito orgulho das nossas produções intelectuais, artísticas. Pois esse radinho, de tão orgulhoso que ele acabou por chatear o dono da rádio, os donos de rádio, porque ele era orgulhoso demais. Ele se achava tão grande coisa que os donos de rádio falaram assim: ah é? Você acha que é você que canta? Você acha que é você que dá as notícias? Você acha que é você que fala, faz os programas de entrevista e fala de ciência, fala de tudo? Pois sabe o que nós vamos fazer? Parar de transmitir. E também para esse radinho orgulhoso, que somos nós, acontece o mesmo. Nós também acreditamos que é só por nossa causa que a arte acontece no mundo. Os artistas, eles são endeusados pela gente e eles se endeusam, achando que toda aquela arte bonita,
toda aquela música que é composta, os quadros maravilhosos, os cantos estupendos, que são todos pelo talento dos homens. E aí eles vão ficando tão orgulhosos, os artistas, tão orgulhosos os cientistas, que de repente as verdadeiras fontes deles secam. Vocês nunca ficaram intrigados como a quantidade de artistas que fazem sucesso nos primeiros tempos e depois praticamente não conseguem mais fazer nenhuma música de sucesso? É muito comum isso. Belchior, por exemplo, fez músicas incríveis e depois virou um ermitão fechado. Wagner, eu, por exemplo, gosto muito de muitas músicas do Wagner. Ele pegava poesias lindas e musicava com um talento fantástico. Fazia, ao meu ver, música é uma coisa muito particular, mas fazia obras de arte e simplesmente parou de fazer. Por que será que artistas fazem coisas e depois deixam de fazer? Por que é tão comum na biografia de cientistas, eles, quando jovens, mostrarem uma inovação muito grande, produzirem livros, serem reconhecidos e depois, com o passar do tempo, deixarem de fazer? Existe um ponto em que o ser humano começa a acreditar demais em si mesmo, achar que ele é a fonte de tudo, quando na verdade não é. Nós sabemos que não é. A psicologia chama os estalos, as grandes inspirações de insights. Então a pessoa teve um insight. Ela estava pensando em algum assunto, teve um insight, ou seja, uma ideia. Hoje os jovens falam muito assim, uma ideia do nada. Veio uma ideia do nada, né? Aí vem aquela ideia e a pessoa teve aquela visão. Os artistas falam de inspiração. Nossa, a inspiração veio. Eu estava no bar, tem uma música do Renato Teixeira e do Almir Sater, uma música muito bonita que toca em muitos centros espíritas, que eles contam a história dessa música assim. Os dois estavam num lugar perto, fazendo show, acordaram com metade da música pronta, cada um deles. Sabe do que essa história é parecida? Com Valdo Vieira e Chico Xavier. Valdo Vieira e Chico Xavier escreveram alguns livros que era assim, um escrevia um capítulo, outro escrevia outro. E foi assim, um escrevendo um capítulo, outro escrevendo o outro, pronto, acabaram, um mandava para o outro e falava, nossa, olha só como encaixa, que coisa fantástica. Paula Fernandes, né, essa cantora de música sertaneja, ela teve uma campanha contra ela na internet, porque, se não me engano, por uma certa religião, que não convém citar, uma campanha contra ela, e os seus adeptos foram estimulados a quebrar os CDs dela e a nunca mais comprar nada dela. Porque ela declarou numa entrevista que ela acordava no meio da noite com a música pronta. E ela acreditava que isso vinha de origem espiritual. Agora, você já teve alguma situação na sua vida, no seu trabalho, na sua família, onde você fazia alguma coisa em grupo e uma pessoa daquele grupo que fazia as coisas resolveu fazer propaganda como se aquilo tudo fosse obra dele? Você já teve essa situação? Então você faz um trabalho em grupo. Isso acontece muito na política. Muito. Então a gente faz um trabalho em grupo aqui, depois eu saio candidato falando que esse trabalho foi só eu que fiz. E vou me promover. Não, porque o Maurício. Como é que vocês se sentiriam se um trabalho nosso fosse apropriado por mim para fazer campanha política? Vocês se sentiriam bem? E se depois da campanha, perdendo, por exemplo, eu voltasse aqui e falasse assim, vamos realizar um novo trabalho juntos? O que vocês falariam para mim? Não. Não. É claro que não.
Por isso se interrompem as inspirações dos cientistas. Por isso se interrompem as inspirações dos artistas orgulhosos, excessivamente vaidosos, que se embriagaram consigo mesmos. Será que isso serve alguma coisa para o homem comum? Para nós? Será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Porque nós também nos intrigamos. Só de ver o noticiário, você fala assim: nossa, como o ser humano é capaz de fazer coisas lindas. Vocês já não pensaram isso? Também você pensa o contrário. Puxa vida, como a humanidade é capaz de fazer coisas terríveis. Mas espera aí, pessoas, seres humanos, aparece a mãe de criminoso falando assim: nossa, mas eu tenho 2 filhos, um é trabalhador, um está maravilhoso e outro está perdido no crime. Como explicar isso? Se eles foram criados da mesma maneira? É só pelas outras encarnações? Principalmente por outras encarnações. Mas nem o rádio orgulhoso, nem o homem orgulhoso conhecem a lei da sintonia. Tanto para música ruim quanto para música boa, para notícia ruim quanto para notícia boa, ou seja, tanto para os nossos atos inspirados, para arte bonita, para discursos fantásticos, para música, etc., quanto para as coisas ruins, para a música que faz apologia ao crime, que denigre o papel da mulher, que eleva a questão das drogas. Todos nós sabemos que hoje existem muitas músicas desse tipo. Todas elas contam com uma inspiração preciosa. Se nós soubermos disso, quando o homem sabe disso, ele tem uma possibilidade que o radinho orgulhoso não tem. O homem, conhecendo a lei de sintonia, ele fala: bom, se eu estou sempre captando, se o que eu faço é sempre em parceria com o dono da rádio, então cabe a mim sintonizar. E isso é de uma mudança fantástica para as nossas vidas. Se você quer produzir crimes, ou se você quer produzir ações que elevem a alma, que ajudem o seu próximo e que ajudem você mesmo, você precisa aprender a sintonizar. O rádio não vai ter uma mãozinha para mexer no botão dele. Nós temos. Nós somos capazes de produzir boas e más sintonias. Só que a regra do ser humano é uma regra muito triste, que é expressa nessas músicas: deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é aquela coisa de que você dorme mal, teve uma péssima noite, às vezes com sonhos ruins, insônia, etc. Acorda de mau humor e vai fazer o quê? Conversa com as pessoas, e essas pessoas, conversando de mau humor, você trata mal as pessoas. Tratando mal as pessoas lhe tratam mal também. Você sai de casa já muito chateado porque brigou em casa. Vai para o trânsito, com que humor você vai para o trânsito? Muito mal-humorado, muito perseguido, achando que todo mundo está contra você. Se você vai assim para o trânsito, você vai ganhar o quê? Fechadas, disputas por qualquer metro de espaço, e em cima disso você vai chegar no seu trabalho muito conflituoso, brigando com o mundo. Quem chega no trabalho brigando com o mundo, ora, vai receber o que no trabalho? A vida vai ser uma guerra constante, um toma lá da cá, e você vai chegar ao final do dia não sabendo nem porquê, mas quando você volta para casa, você está em que estado? Em que estado? Isso eu estou falando de um dia, e uma semana, e um mês, e uma vida. Quanto você vai carregar se você viver inconscientemente da lei de sintonia? Se você viver como se a vida fosse só um dia depois do outro?
como se você não fosse uma esponja que cata sujeira, que cata as coisas ruins ou as coisas boas. A gente só não é nem esponja, nem rádio, nem aparelho de rádio, porque nós podemos escolher o que nós vamos recolher, o que nós vamos sintonizar. Ter essa consciência é talvez o grande sonho humano, a chave para a nossa felicidade. Há tanto tempo nós queremos a felicidade, queremos a harmonia em casa, queremos o equilíbrio. Há tanto tempo o homem ambiciona por isso, a mulher ambiciona por isso. Mas nós não alcançamos, porque a gente acha que a felicidade vai ser uma conquista externa. Mega Sena. Mega Sena é a felicidade. Ser senador da República, não sei como, mas tem gente que deve achar que é uma felicidade. Ser um cantor popular que vende milhões de discos, como Michael Jackson, por mais absurdo que seja, porque para mim ele era a expressão da infelicidade, mas muita gente acha que é a felicidade. Tem gente que acha que a felicidade é participar do Big Brother Brasil. Quanta concorrência se faz para conseguir uma vaga naquele programa? E o que se faz para ter sucesso no programa? Nossa, as pessoas fazem qualquer coisa. Onde estará essa felicidade se a gente busca fora e não consegue? Onde estará? Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. Ele não se enganou. Não tem como ele ter se enganado. As nossas realizações, elas começam com a nossa sintonia. Jesus, quando nos curava, falava: a tua fé te salvou. Por quê? Porque nem Deus, nem Jesus eles são tão delicados, tão educados, tão respeitosos à nossa liberdade, que se nós não abrirmos a porta, ele não entra. Batei e abrir-se-vos-á, ele diz. Busque o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. De quem é a primeira ação em todas essas citações? Quem faz a primeira ação? Qual é a porta, qual é a condição que se abre para a vida melhorar? O primeiro movimento é sempre nosso. É sempre nosso. Nenhuma dádiva vai acontecer dos céus, como as pessoas pensam. Puxa, se eu fizer promessa, se eu subir o Monte Serrat de joelhos, se eu andar em cima de brasa. Não! As coisas externas, nem participar de uma missa, nem ouvir uma palestra, nem tomar um passe. Nem mesmo tomar um passe vai melhorar você se você não aceitar a sugestão dos coordenadores, como aqui, e ouvir e deixar penetrar a oração. Se você entrar numa sala de passe e não mudar sua sintonia, o que vai acontecer com você, meu amigo? Um olho aberto e outro fechado para ver o que acontece. Se baixa o espírito, se tem luzinhas, se faz não sei o quê. Aí não acontece nada. Não acontece nada. É só a gente na escuridão fazendo movimentos uns na frente dos outros, impondo as mãos, como Jesus e os discípulos faziam. Não tem mistério nenhum. Não tem ponto, não tem galinha, não tem pipoca, não tem nada. Não tem espetáculo. O único espetáculo, o grande milagre da terra depende da nossa sintonia. Quando é uma verdade tão óbvia e tão simples, aquela musiquinha de infantil falava assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança. Depende de nós. As músicas, é óbvio, a situação ela é óbvia. Nós precisamos conquistar a nossa felicidade. Nós precisamos alterar a nossa sintonia. Nós precisamos ser capazes de um dia que começa ruim, você ter consciência de si e fazer o quê? Opa! Minha esposa, meu marido e meus filhos não tem culpa de eu ter tido uma má noite de sono. E aí você tendo consciência disso, você altera a sua sintonia por uma força de vontade, dá um sorriso e dá um bom dia.
O dia que era para começar mal e acabar muito pior, já quebra ali. Você conversa com as pessoas, é gentil com as pessoas lhe devolvem a gentileza, você já vai no trânsito apaziguado, e aí você transforma o que era um círculo vicioso num círculo virtuoso. No quanto pior, pior, no quanto melhor, melhor. Isso, no dizer evangélico, é traduzido assim: vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós podemos alterar nossas vidas, nós poderemos alterar um dia que começa ruim e acaba ruim, nós podemos alterar o clima da nossa casa, nós podemos e fazemos isso nos nossos melhores momentos. Mas quanto você tem conseguido dirigir a tua vida ou ser dirigido? Quanto você tem conseguido fazer a sua sintonia ou deixando que a música que tocar fazer a sua vida? Você tem feito a sua vida? Você tem feito a sua sintonia? Você tem escolhido que músicas tocam no teu rádio? Às vezes não. Às vezes não. E quando você não faz isso, você está abrindo a porta para bicão. No baile do céu, no baile do mundo espiritual, eles são muito educados, eles não são bicões. Todos os que entram no teu baile, na tua festa de aniversário, foram convidados, mesmo que você não saiba disso. E a gente convida sempre pelo pensamento. Você sintoniza, você está de mau humor, você está com raiva de alguém e você está sintonizando. Que convite você está mandando para o espaço? Quem vai aceitar o teu convite, se não os espíritos que vibram na mesma faixa? Se você está com ideias de vingança, mau humor, ideias de inveja. Então, se nós quiséssemos, de verdade, atrair a alegria, a felicidade, a fé, a confiança, nós temos que vigiar. Vigiar quem? A vizinha? Vigiar o marido, vigiar os filhos, vigiar quem? Claro, nós temos que olhar para a gente mesmo. Não basta mais viver, bateu, levou, agiu, fazer como qualquer animal faz. Se você pisa numa cobra, ela te morde. Se você pisa no rabo do cachorro, ele te morde. Se você faz carinho num cachorro, ele te lambe. Isso os animais sabem fazer. Quando Jesus falou, amai os vossos inimigos, se uma pessoa te dá um tapa no rosto, se oferece outra face, se te pede uma roupa, você dá a roupa, dá a camisa e a calça, se te pede para caminhar 1 quilômetro, ande 2 com ele. Por quê? Porque só o ser humano pode fazer isso. Só o ser humano pode receber situações adversas e ter consciência, eu estou numa situação adversa, eu estou num estado de espírito adverso, mas eu vou mudar. Eu vou mudar, porque se eu deixar a tristeza se avolumar e se prolongar durante 1 mês, 2 meses, ela vira o quê? Depressão. E o que era uma tristeza momentânea passa a ser um estado de alma altamente propício, um caldo de cultura, uma terra fértil para brotar a obsessão. E aí o que começou com uma tristeza passou a ser uma depressão e passou a ser uma obsessão. E as coisas só vão piorando. Quem vai mudar isso? Eu vou lá no centro espírita, vou tomar um passe. Ótimo! Mas muda só isso? Será que só um passe cura um processo obsessivo? Não dá. Não dá. Nós temos que ser vigilantes e começar a fazer prevenção, como as mulheres são ensinadas a fazer a prevenção na mama, por exemplo. Por quê? Porque encontra um nódulo pequenininho, já faz os procedimentos, já busca o médico, já vai fazer os exames, e esse nódulo pequeno não fica grande. É passível de uma intervenção
simples, sem causar grandes problemas. Quando ela não vigia, quando a gente não vigia, vai descobrir o nódulo quando ele está grande. E descobrir um nódulo grande, o desastre, o sofrimento, a intervenção precisa ser também grande. A gente não quer a dor na vida da gente? Vigiai e orai. Olhar todos os dias e a todo momento como eu estou agora. Nos perguntarmos, é um hábito. Repete algumas perguntinhas para você. Como eu estou agora? Por que eu estou fazendo isso? E qual é o grau de sintonia que eu estou desenvolvendo? Que convites eu estou mandando para a vida? Quando a gente for capaz de fazer isso sistematicamente todos os dias, nós podemos dizer, eu sou livre. Eu estou mandando na minha vida. No meu carro, quem dirige sou eu. E se você dirigir assim, voltado ao bem, as portas do bem vão se abrir para você. As portas da felicidade, as portas da alegria, das realizações. Do mesmo jeito, se a gente ia falar, é só uma tristezinha também, realmente todo mundo fica triste, tristeza não é problema. Mas a invigilância mais a tristeza transforma em depressão, transforma em obsessão, transforma a tua vida, afasta os amigos, afasta as possibilidades e você se fecha e abandona as tuas possibilidades de realização e de felicidade. Nós tomamos decisões a todo momento, por ação ou por omissão. Cabe a cada um de nós tomar as decisões melhores. Só não podemos reclamar do síndico do prédio, do patrão, da sogra, de quem mais? Do guarda de trânsito, do prefeito, da presidente da república. A gente tem uma lista enorme de pessoas que nos infelicitam. Uma pessoa minimamente coerente perguntaria assim, mas como você é frágil, hein? Que felicidadezinha frágil essa sua, porque qualquer coisa, qualquer pessoa consegue te infelicitar. Enquanto que a pessoa elevada, e isso nós sabemos, a pessoa espiritualmente desenvolvida, ela é a mesma e ela é bem sintonizada e harmonizada em qualquer lugar. Porque a gente, aonde for, a gente vai carregar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Os espíritos, como fala a literatura espírita, quando vão a uma região de baixa condição espiritual, o Vale dos Suicidas, as Furnas, lugares onde prevalece pessoas com uma mentalidade muito infeliz, eles falam claramente, não se deixe dominar pela energia ambiente. Controla e eleva o teu pensamento, que nada que vier de fora vai conseguir te atingir. Será que isso é só lá no mundo espiritual? Eu acredito que essa é a nossa proteção. Que a nossa proteção vem da nossa harmonia e do nosso equilíbrio. Eu acredito que essa é a chave para a gente conquistar a nossa felicidade. E eu acredito porque foi Jesus que disse. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada.